Bom dia a todos. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta bem direta agora. Quem tem a meta clara para esses 2 meses que vão passar agora e para a gente chegar em 2026? Quem tem? Quem tem a meta clara aí? Fala para mim. Eu tenho ou não tenho? Escreve aí. Quem tem muito claro isso, coloca aí no chat. Tem que estar claro. Cara, mandou eu aí, mas o eu é guia-se agências digitais, não tenho a mínima ideia. Daniel, o Léo. Bom, vamos lá. A gente tem, além de mim, 18 pessoas. Eu tenho 3 pessoas. A Renata tem. Quem mais? Quem que é guia agências digitais aí? Mudei, Zé. Sou eu, o Daniel. Ah, beleza, beleza. Sou eu. Daniel tem. Então, a gente tem agora 19 pessoas e eu tenho, além de mim, mais 4 pessoas que têm metas claras. Cara, precisa ter, né? Precisa ter, porque senão você vai fazer o quê? Deixo a vida me levar, a vida leva eu? Não, tem que ter claro quais são E aí, o que que você faz? Você pega lá, qual é um negócio que muda o ponteiro? Vou dar um exemplo da Renata aqui. Pô, tem formatação. Chegar lá, pô, se tiver 2 formatações, muda o ponteiro, muda, pô, é um valor legal, dá para ter, tem que ter claro. E não tem que ter pequenas metinhas, tem que ter uma meta que realmente mude. Vou dar um exemplo aqui. Clemente. Clemente trabalha, vai fazer uma grande apresentação, então vocês esperam aqui, tá? Daqui a pouco eu já passo para ele. A questão é, tem que ter negócio que muda o ponteiro. Tá esperando o quê para ter isso? Esperando o quê? Porque, e outra coisa, sabe o que acontece? Sem meta e com meta, o trabalho é o mesmo. Você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer as coisas, vai ter que se entregar para a tarefa, mas se entregar para a tarefa sem ter um propósito. Coloca lá, se eu bater essa meta, eu vou, pô, vou ajudar alguma instituição no final do ano aí, se é isso que te motiva, faça. Não pode ficar morno, tá? Ah, não, eu tenho meta, mas eu preciso dar uma olhada lá no meu caderninho, ver como que essa meta tá. Esquece, velho. Tem que estar na cabeça. Na cabeça. Se não tiver na cabeça, não vai funcionar. Então, era isso que eu queria falar, só incomodar vocês, só deixar muito claro que não vai acontecer por acaso, não vai cair do céu. Se você não se determinar e entender como que os passos funcionam para você chegar na sua meta ali, já era. Já era. Pode assistir quantas palestras do Clemente for, se não tiver meta, não adianta. Então, gente, vamos lá. Tá faltando pouco para a gente finalizar esse ano. E aí, o fato de você se empenhar aqui, a gente tem 2 meses, pô, mas vamos terminar o mês lá no dia 20 também do final do ano, de repente ainda dá uma descansada, coloca a sua meta, o que que eu preciso fazer para parar de trabalhar no dia 20 de dezembro? Qual é a meta que eu preciso entregar até lá? Vai que dá, vai, só vai. Beleza? Então é com essa mensagem que eu entrego agora para o nosso querido Clemente Suzuki, um grande cara, está com a gente há bastante tempo aí. Clemente, agora é contigo. Muito obrigado aí por se dispor a fazer essa Joia. conversa aqui. Abraço. Joia, Zé. Todos me ouvem aí, né? Então, Perfeitamente. muito obrigado aí, Zé, pela oportunidade aí. É uma grande honra aqui estar podendo apresentar o meu trabalho aqui na comunidade, né? Seleta comunidade, né? E obrigado também a Márcia, que fez o convite aí, fiquei feliz aí. E a atenção de vocês todos aí, né? Aí eu espero agregar aí no conhecimento aí na empresa de vocês aí, um pouco mais aí do meu trabalho aí, né? Eu vou apresentar, deixa eu até fazer compartilhamento da tela. Vocês já estão vendo aí, né? Sim. Joia. Aí eu vou compartilhar com vocês um trabalho aí que eu tenho feito, né? Bom, na verdade é acumulado aí dos meus anos aí de guias, né? Já estou com 13 anos, e é o que eu tenho aprendido, né? E o que a tecnologia tem permitido, né?
fazer até hoje aqui, porque a tecnologia mudou muito, né, ainda mais com as IAs, né, então a gente tem que acompanhar tudo isso daí. Então, aqui é um resumo, né, do que eu tenho desenvolvido para acompanhar toda essa tecnologia que tem evoluído, né? Então, vou aqui começar a apresentação. Só uma pequena apresentação pessoal, né, rapidamente. Eu já atuo há 13 anos em marketing digital, né, pela Guia-se, né? Sou franqueado Guia-se há 13 anos, né? E eu acabei nichando em imobiliárias aqui na região, né? É um ramo competitivo, né? E que até, assim, foi bom porque isso motivou a eu sempre trabalhar ali no topo aí da tecnologia, né? Então, isso foi um ponto legal para mim. Eu sou natural de Ribeirão Preto, né? Eu vim estudar aqui em Campinas e me formei em engenharia elétrica, né? Eu sou engenheiro, né? E a minha primeira carreira foi em telecomunicações, né? E aí, como eu tenho 3 filhos, eu tinha que viajar muito, sabe? Telecomunicações tem essa questão de viajar pelas capitais aí. E aí eu resolvi dar uma diversificada aí com uma outra atividade aí que me permitisse ficar mais perto da família, né? Então eu achei o marketing digital e aí eu estou até hoje aqui com marketing digital e até alguns contratos aí, um contrato aí de telecom, mas focado hoje em marketing digital, né? Trabalhei em empresas multinacionais, né? Eu tenho essa experiência em multinacionais, né? Até com projetos internacionais e de telecom, né? E hoje eu tenho a empresa Guia-se Campinas Centro, estou sediado aqui em Campinas, né? E estamos atendendo aí algumas principais imobiliárias aqui de Campinas. Eu tenho aqui uma parte da Guia-se aqui na minha apresentação, mas eu vou passar rápido, porque como você já conhece o ambiente Guia-se, então acho que dispensa muitas explanações aí, né? São mais de 100 agências. Só vou falar aqui um pouco da parte do que seria importante para hoje. Sobre os pontos principais aí do marketing, né? Marketing digital, sobre a autoridade de marca. O consumidor tem que encontrar o seu produto, né? Navegando na internet. Segmentações de público, né? A gente trabalhar bem o público que a gente quer atingir, né? Ficar de olho no ROI, né? Esse é um norte aí para a gente seguir. E mensurar, acompanhar, né? Os resultados para garantir aí o lucro da empresa, né? Trazer mais leads aí. Então, vamos para o meu projeto que eu quero apresentar. Então, Guias Performance 360 graus, né? Uma visão geral aí da empresa e poder ter esse controle sobre a empresa, né? Aqui eu coloco Guias porque se fosse, por exemplo, um cliente meu, né, Picoloto, seria Picoloto Performance 360 graus, por exemplo, né? Hoje eu atendo 3 clientes com esse porte aí que demandam esse tipo de trabalho. Então, a Guia-se Campinas, né, para alavancar o marketing e as vendas na sua empresa, eu desenvolvi essa estratégia, né? Eu utilizo os recursos aí de marketing digital, né, que forem cabíveis a cada empresa. E eu uso analisadores BI, né, ferramentas de BI, para poder, vamos dizer, formatar todos esses dados, né, de forma 360 graus aí da empresa e otimizar, maximizar ROAS e impulsionar o volume de negócios e com a ajuda de agentes IA. Eu desenvolvo agentes específicos para cada empresa, né? E, se necessário, até para algum departamento da empresa, a gente faz agentes que entendem a necessidade do cliente e analisam os dados que a gente fornecer para ele, né? E o BI ajuda exatamente a estruturar esses dados para entregar para os agentes, né? E os agentes analisam e dão o diagnóstico para a gente, para dar o norte para as ações que a gente vai fazer. Bom, parte estratégica. Aqui eu separei os pilares, né, para a gente entender o conceito aqui do projeto. O pilar 1, que é primeiro diagnosticar o funil, né, para identificar o público, né, no briefing, durante o briefing da empresa, a gente identifica o público, né, para a gente ter o início dos trabalhos aí. Pilar 2, estratégia comercial, né? É aqui que a gente vai definir
como é que nós vamos formatar esse projeto aqui e quais as ferramentas que vão ser utilizadas, né? Por exemplo, Google Ads, tráfego orgânico, o site, mídias sociais, inbound marketing, né? Isso é um exemplo de quais ferramentas nós vamos usar. E o dashboards também da empresa, né? Entender a empresa, né? Para poder fazer toda essa administração. A execução, a implementação dessa estratégia, né? E monitoramento de dados através de métricas e KPIs. E acompanhamento e otimização constante, né? Para fazer a melhoria contínua, né? E usar dashboards dessa execução, né? Da empresa, como estão indo os dados, né? E análise através dos agentes IA. Então, aqui na figura aqui, vocês podem ver graficamente aqui, né? Os dashboards, os recursos usados, né? E o uso do agente IA. Aqui, separando aqui, na parte de aumento de leads e aumento de desempenho, né? Para a gente captar os leads, né? Usamos os recursos, né? Por exemplo, links patrocinados, Google Ads, palavras-chave no orgânico, né? Que é muito importante também. Tráfego patrocinado do Meta, relacionamento de leads, através do inbound marketing. Montar os relatórios, né, para a gente justamente montar todos os dados, né, para a gente fazer a análise. E para aumento de desempenho, análise de dados e fazer os dashboards, né, no BI. E tudo isso aí vai ser a espinha dorsal, né? Nós vamos usar toda essa parte de análise como espinha dorsal da performance, né? Ela é que vai dar para os gestores a visão, né, de como está indo a empresa e aí ter os insights, né, do que vai ser feito, né, para que lado nós vamos, né? Qual estratégia vai ser melhor, né? E nortear a empresa nas decisões aí. Eu vou dar alguns conceitos iniciais aqui. Aliás, eu vou ser mais, nessa apresentação, eu vou ser mais conceitual do que técnico, né? Para a gente estudar mais os conceitos em geral. Aí a parte técnica a gente conversa mais detalhadamente depois, né? Então, os conceitos importantes no marketing, né? Funil de vendas, né? Quem trabalha com vendas sabe que o funil é a parte básica aí, né? E aí, quando a gente fala de marketing digital, nós temos ferramentas, diversas ferramentas, cada vez mais crescentes aí, né? Só que cada camada aqui do funil de vendas exige determinadas ferramentas, né? Algumas ferramentas são mais adequadas do que outras para implementar cada funil de vendas. Por exemplo, atenção e interesse. As mídias sociais, Facebook, Instagram, elas são mais, a eficiência delas é maior, né? Para topo, meio de funil, né? E para fundo de funil, nós temos Google Ads, YouTube, por exemplo, né? Então, só estou dizendo que as ferramentas elas cumprem papéis distintos em camadas distintas do funil, né? E a parte de retenção de leads, né? Usar o inbound marketing, né? Só exemplifiquei aqui o RD, tem outras ferramentas, né? E para acompanhamento, né, de toda essa retenção, o BI e a parte de inteligência artificial, né? Que eu uso tanto o GPT como o Gemini, né? Dependendo da aplicação, eu uso uma ferramenta diferente aí. Por exemplo, para Google, como o Gemini ele é do Google, então eu percebo que ele tem uma pegada um pouco mais profunda, assim, sabe? E o outro conceito importante aí no marketing é a jornada de compra, né? Quando a gente tem uma base de leads, que vamos dizer, vamos dizer, um tesouro das empresas, né? Tem uma base de leads bem formatada, né? Aí, com o passar dos anos, né, uma empresa tem 1 ano, 2 anos, 5 anos aí, juntando os leads, né? Ela forma uma base de leads, que é uma parte muito importante da empresa, né? E essa base, ela está espalhada assim pelas jornadas de compra, né? Alguns leads estão ainda no início, outros estão se engajando, outros estão no final, né? E a gente tem que saber tratar diferentemente cada lead para poder levar cada lead até o final, né? Então, isso é um outro ponto importante aqui, a jornada de compra, esse conceito, né?
Então, vamos falar um pouco de implementação aqui. Aí, como eu falei, eu vou ser um pouco mais conceitual do que técnico, né? Vou falar alguns pontos aqui. Desculpa. Bom, vamos começar a falar de topo de funil aqui, né? Como eu falei, redes sociais e tráfego pago do Meta, eles são é, eficientes para topo e meio de funil. Por quê, né? Essas ferramentas, elas conhecem muito bem perfis, como são mídias sociais, então a gente imagina isso, né? Que como desde quando você cria uma conta ali no perfil, você dá já de cara alguns detalhes, né? Então, eles são especialistas em perfis, né? E como é que ela se garante ali para manter no mercado, né? Por exemplo, o Meta está no mercado aí há anos aí, e como é que ela se mantém, né? Atrativa, né? É através de comunidades, né? Ela é fundamentada em comunidades, todo mundo se interessa, é natural do ser humano, né? Então ela trabalha com essa parte de comunidades para se manter no mercado, né? Então é aí que como o Meta é especializado em perfis, nada melhor do que o Meta para impactar leads, né? E a atenção e interesse do usuário, né? Então, esse é um ponto importante. Só que, quando o usuário ele começa a caminhar pelo funil, vai chegar uma hora que ele vai fazer escolhas aqui, né? Quando ele vai fazer buscas ativamente, ele vai entrar numa outra concorrência aqui, né? Por exemplo, aqui você procura aqui, galpões logísticos em Dayatuba. Aí aqui vai ter mais uma concorrência. E só que aqueles que quem fez um bom trabalho de mídias sociais, por exemplo, já está na mente da pessoa, e a pessoa, a eficiência do clique naquela empresa em que foi feito bem feito o trabalho de topo e meio de funil, ela vai clicar. Então, aumenta a eficiência, né? Então, esse é um ponto da importância aí. Links patrocinados Google Ads. O Google é o seguinte: o que é que o Google, como empresa, qual o modelo de negócio dela, né? Ela vende informações, né? Então, tudo que você quer buscar, né, seja mapa, geografia, informações, palavra-chave, o Google é especialista nisso, né? E aí, como é que ela se mantém no mercado, né? Já há quase 15 anos aí o Google é campeão aí, né? 90 e tantos por cento aí das buscas é no Google, né? Ela se baseia, no fundo, em experiência de usuário. Ela está onde está até hoje porque ela põe como norte experiência de usuário. Então, ela fez uma maquininha ali, uma baita máquina que garante que ela fique no mercado. Por quê? Porque ela oferece uma excelente experiência para o usuário. Então, vou até exemplificar aqui. Quando você faz uma busca, tem a parte patrocinada e a orgânica, né? Já vou entrar na parte orgânica aqui. O que o Google quer? Ele quer fornecer uma excelente experiência para o usuário. Então, o que acontece? Lógico, o Google ele vende o patrocinado, aqui ela não cobra nada, porém, para você estar aqui na parte orgânica, você tem que cumprir todos os requisitos de boa experiência, de user experience para o usuário, né? Então, o que acontece? Aqueles que oferecerem uma excelente experiência para o usuário, velocidade, conteúdo, etc., o Google vai conceder, ela concede o espaço aqui, e com isso, o que acontece? Ela dá um desconto no patrocinado, né? Tem o patrocinado, porém, ela aparece aqui no gratuito e acaba diluindo os custos, né? Agora, do contrário, quando alguém eh, não cumpre os requisitos de experiência, ele vai lá para o fim da fila. Aí não consegue diluir os custos, né? Então, aí fica mais caro para anunciar. Então, é assim que o Google garante que que sempre se ofereça uma boa experiência para o usuário, né? Então, vocês perceberam aqui a inteligência do Google, né? Quanto mais
a experiência do usuário for fornecida, vai ter um desconto maior, etc., né? Então, é isso que nós temos que se preocupar. Fazer um bom anúncio pago e fazer uma excelente experiência do usuário para que você pague menos, né? É, otimização SEO. Que eu já comentei uma parte disso, né? Isso aqui é tudo para garantir um bom posicionamento, né? E seguir. Então, no fundo, aqui é a máquina Google implementando os critérios do Google, que por trás disso exatamente tem a questão da boa experiência, né? Aí, quais as etapas aqui? A gente faz o planejamento, né? O briefing com o cliente, análise de concorrente, público-alvo, setup de serviços, né? Todo o ambiente, nós queremos todo o ambiente aí de rastreio, né? Otimização da página, né? Aqui que entra a parte de experiência do usuário, né? Estrutura do site, conteúdo, meta tags, sitemap, as URLs, né? Isso aqui é uma parte importante também para que o Google consiga ler muito bem o seu site, né? Os headers também. E a revisão de conteúdos que tem que ser periódica, né? Porque tudo muda, né? A empresa muda, então toda vez que a empresa muda e faz alguma alteração no site, a gente tem que fazer essa reanálise e o SEO acaba sendo cíclico, né? E um dos grandes ferramentas importantes aqui é o Analytics em tudo isso, né? E o SEO acaba operando aqui em todo o funil, né? Porque do topo de funil, né, quando as mídias sociais mandam tráfego para o SEO, ela já está atuando aqui, né? E o Google Ads mais para fundo, meio e fundo de funil aqui, né? Lógico que ela tem recursos para topo de funil também, mas ela é muito usada aqui no fundo de funil, né? Aqui é um exemplo prático aqui de como o SEO afeta o desempenho de uma empresa aqui. Por exemplo, aqui é o print do SEMrush, é uma ferramenta de rastreio, ela rastreia sites do mundo todo e oferece os relatórios, né? Então, uma empresa que tem 310, são empresas de porte semelhantes, né, concorrentes no mercado. Uma tem 310 palavras-chave na orgânica, né? Nós estamos falando do SEO orgânico, sendo que outra tem 2.500, né? O tráfego 52 por mês, isso aqui são dados mensais, né? E aqui 7.000. Então você vê a diferença que dá quando você faz um bom trabalho de SEO, né? E esse daqui, lógico, está diluindo muito mais os custos do tráfego pago, né? Isso aqui é só um exemplo. A automação em inbound marketing. Opa. A SPEF não liberou o quê para você? Opa. Bom, o inbound marketing é um recurso aí de marketing digital que é conhecido como marketing de atração, né? Você cultiva o relacionamento ali através de conteúdo, envio de e-mails, né? E aí, no fundo, se a gente for resumir, uma ferramenta em que você gerencia a sua base de leads, né? Aí, como eu falei, uma empresa aí, ao longo dos anos, acumula 5.000, 10.000 leads, né? 20.000 leads. Só que assim, como é uma quantidade muito grande, você tem que ter uma forma de gerenciar, porque manualmente você não vai fazer isso. Você tem que automatizar esse relacionamento para você pegar daqueles 10.000 usuários, aqueles que estão realmente no final da jornada. Por isso a importância da jornada de compras, né? Que eu te falei. Então, você identifica através do inbound marketing aqueles que caminharam estão mais no final da jornada de compras, né? E aí você identifica esses usuários, né, através de pontuação, e você passa esses usuários mais aquecidos para o time de venda, de uma forma totalmente automatizada, né? Dos 10.000 você consegue identificar. Então, uma gestão de base de leads, né? E aqueles que aumentaram o engajamento, você passa para o time de vendas, né?
É, vou até exemplificar aqui um pouco aqui da. Aqui, por exemplo, aqui é uma landing page, né? Uma landing page usada aqui pelo RD Station, né? Que você faz de uma forma, uma página agressiva de venda, né? Em que você tem os contatos, os formulários, né? Deixa eu ver aqui. E, por exemplo, aqui um e-mail de envio, né, de informações aqui para atrair e levar para a landing page. São alguns exemplos aí. Ah, aqui, deixa eu tornar de forma gráfica para ficar mais visível aqui a rota dos fluxos de leads, né? Por exemplo, é, você tem aqui as ferramentas de tráfego patrocinado, né? Por exemplo, Google, Facebook, Instagram, YouTube. Aí você é a forma de você capturar leads novos, né? Lógico que você tem outros leads também, mas essencialmente os novos, você tem uma mais força de engajamento aqui, né? Pelas ferramentas, né? E você leva para o seu time de vendas. Aí, com o passar do tempo, todos os leads novos que você consegue, você vai acumulando numa base de leads. Aí que eu falei, 5 mil, 10 mil, 15 mil aí, leads, né? Mas você nunca pode jogar eles fora. Você mantém na base, né? Custou caro e você mantém ali na sua base de leads. E aí, como é que você vai identificar dos 15 mil leads aqueles que estão prontos para enviar para o seu time de vendas? Através do inbound marketing, né? Então, é aí que você faz o envio do e-mail, que eu exemplifiquei, uma landing page, né? E aqueles que sinalizarem interesse, você pontua e manda para o time de vendas, né? Isso aqui é um diagrama esquemático aqui para identificar justamente a diferença entre leads novos e gestão de base, né? Aqui é uma forma de você fazer, um exemplo, né, de fluxo de nutrição de leads, né, para você capturar os leads, né? Você tem a base de leads, você faz campanhas em cima dela e filtra aquele público para aquela campanha que você quer enviar. Por exemplo, lançamento de apartamentos no bairro X. Então, aqui na base de leads, cada lead a lead, você tem uma régua de relacionamento, né? Você sabe quais usuários daqui um dia tiveram interesse de comprar um lançamento no bairro Cambuí. Tal. Então, em cima disso, você envia e-mails, um fluxo de e-mails, que enviam para uma landing page falando sobre aquele bairro, né? E lógico, aqueles que estão mais maduros vão se relacionar, né? Vão clicar, vão ter interesse, e aí você pontua e manda para o seu time de venda, né? E aí, alguns exemplos aqui de assuntos, né? De conteúdos, né? Por exemplo, e-mails de boas-vindas, né? Toda vez que o lead entrar em contato, você manda boas-vindas, né? Boas-vindas, né? Materiais ricos sobre bairros, condomínios, ponto turístico, eventos, etc., né? Envio de ofertas, que tem um peso muito grande aí na parte de relacionamento, né? Lançamentos, etc., né? Então, isso aqui só exemplifiquei aqui como usar o inbound marketing, né? Então, agora vamos para uma parte interessante, né? Pelo menos eu curto muito também, é a análise de performance, né? Como é que nós vamos analisar a performance em cima de todas essas ferramentas e fluxos de leads que nós falamos até agora, né? Web Analytics e análise de dados. Web Analytics, nós chamamos aqui, é um conjunto de métricas, né, para você coletar dados de forma quantitativa e qualitativa sobre a navegação, né? Então, você coleta todos os dados aí através do Analytics e outras ferramentas aí de rastreio, né? E aí você faz a medição e coleta de tráfego, com as métricas de KPIs, né, que você definiu, né?
faz uma análise de dados primária, né? Produção de relatórios, né? Para você enxergar o que está acontecendo aí, com suas campanhas, né? Google Analytics, e eu uso o Google Analytics e Google Looker Studio, né, para fazer a compilação dos dados, né. Eu uso essa ferramenta de BI aqui tem o Power BI também, né, que é muito usado. Eu uso o Looker Studio, né, mas eu ainda vou dominar a parte do Power BI também, que é da Microsoft, né. A parte de análise de dados e dashboards, né. As ações de otimização, né, de estratégias comerciais, melhora a previsibilidade e SLA, reduz custos operacionais, né, com todos esses uso de dashboards, né, e análise de dados, né. Aí você não faz campanhas aleatórias, você vai sempre seguir dados que vão te mostrar se a sua ferramenta está indo com uma eficiência boa ou não. E toda essa parte de análise de dados vai ser uma espinha dorsal para toda a performance, né, do que você está oferecendo aí de marketing para o seu cliente. Outra questão é a questão da escalabilidade. É lógico que, assim, para empresas menores e médias, né, nós oferecemos as soluções de marketing, né, porém, sempre pensando na performance, né, e para aquelas que estão com um porte um pouco maior, o que acontece? A quantidade de dados começa a aumentar. Não só a parte de dados de tráfego, mas dados da empresa, né, de gerenciamento da empresa, quem usa ERP, por exemplo, vai aumentando muito o volume de dados, né, com a escala da empresa, e ela precisa de ferramentas para acompanhar tudo isso. E graças a Deus, hoje nós temos ferramentas de BI, a IA para ajudar, né? Então, por exemplo, essas empresas que me procuraram, elas estavam vendo a necessidade exatamente de fazer um acompanhamento mais próximo desses dados do que está acontecendo na empresa, né? Então, por exemplo, a primeira que me procurou estava justamente precisando aumentar a visibilidade, porque ela criou uma forma gerencial, matricial da empresa, principalmente da parte de vendas, né? Então, você sabe, né? Quando você transforma o seu gerenciamento num formato matricial, começa a ficar complicado de ver o que está acontecendo, né? Em cada ramo, né? Cada nicho, cada desempenho de cada vendedor, né? Então, elas me procuraram e falaram: Ó, Clemente, você consegue dar uma ajuda aqui para a gente melhorar a visão do que está acontecendo dentro da empresa? E aí que eu comecei a desenvolver todas essas ferramentas, né? Então, está muito relacionado com a escalabilidade. Então, para as empresas maiores, né, médias e grandes, essas ferramentas de análise estão trazendo uma boa visão, né? Eles até me agradecem que, se não fosse isso, ia ser difícil, né? Então, eu vou até mostrar para vocês os exemplos práticos aqui, vamos para a parte prática aqui, né? De, de- da parte de BI, análise de dados, né? Depois a gente entra na parte de IA. Deixa eu entrar aqui no navegador. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Sim. Beleza. Então, esse daqui é um painel dashboard do Looker Studio, né? Deixa eu mudar de tela aqui. Aqui. Esse aqui é um dashboard. Aqui é assim, você tem várias vistas do que está acontecendo na empresa, né? Tanto da parte de vendas, né? De leads, quantidade de leads. O que está acontecendo nos times, nas equipes de venda ou nos corretores, né? Captadores, equipes, e eu cruzo dados, né? Equipes versus mídia de origem versus bairro de venda,
valor de venda. Então, tudo isso aí as ferramentas de BI, elas são muito interessantes porque elas ajudam em tempo real você fazer cruzamentos de dados, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Pretensão, venda, locação. Aí eu quero só tudo que envolve leads, desempenho, eu quero só de venda. Aí, em tempo real, ela já te dá tudo isso aí. Tudo que você clicou aqui, automaticamente filtrou tudo. Não é só um determinado gráfico. Ele filtrou toda a estrutura. Por exemplo, eu quero só venda de apartamento. Em tempo real, via API, né? Aqui, ó. Aqui você já filtrou tudo que se refere só à venda, porque antes aqui tinha venda e locação. Os corretores, os times, os leads, né? Aqui também, leads só de venda, né? Então, para quem tem que gerenciar uma empresa toda cheia de departamentos, corretores diversos, equipes diversas, isso aqui é uma mão na roda, né? Então, é isso que tem ajudado muito os meus clientes aí. Inclusive, ver a parte de mídia, de origem e tal, né? Inclusive, aqui eu cruzo a parte da empresa, né, de como está indo a venda no bairro X, quantidade de leads naquele bairro. E aqui eu tenho mapeado as campanhas Google Ads que rodam em cada segmentação aqui. Por exemplo, venda no Cambuí. Eu tenho uma campanha Google Ads rodando. O que eu posso ver aqui também, por exemplo, se tem um bairro aqui que tem uma quantidade, um volume grande de imóveis para venda, e eu vejo aqui não tem uma campanha Google rodando. Então eu vou lá e crio, lógico, se for do interesse estratégico da empresa, né? Então eu vou lá, crio uma campanha, né? E sigo lá. Então é para isso que serve, para você ter uma visão da empresa, das campanhas que estão rodando, aí você cruza tudo isso daí e toma as decisões, né? Então isso aqui é o nosso painel aqui é um exemplo de dashboard, né? Até por faixa de preço, né? Tudo que você filtrou lá, você filtra aqui também. Quais imóveis estão numa determinada faixa de preço, né? Isso é importante para o imobiliário. O Meta também. O Meta, nós temos painéis aqui para o Meta, né? Como estão indo as campanhas do Meta, né? Funil, de como está indo as impressões, alcance, cliques, as mensagens, né? Então, tudo isso aqui é um painel. E, é claro, todos esses painéis são de acordo com o briefing que você faz. Isso aqui é personalizado para cada empresa, para cada demanda que ela tem, para cada estrutura de empresa. Você faz o briefing, formata aquilo que você quer e sai montando aí na ferramenta de BI, né? Então, isso aqui é um exemplo. Tem um outro ponto derivado de tudo isso aqui que ajuda a gente ter o norte da empresa, que é o seguinte. Aí eu entro com a parte de BI mais IA. O BI, ele me ajuda a montar aqui uma visão geral, porque assim, você tem várias ferramentas trabalhando para você, para a empresa. Só que cada ferramenta gera um relatório do jeito dela, né? Só que para você ter uma visão de todo o conjunto de ferramentas que você tem na empresa, você tem que dar um jeito de cruzar, né? Você tem que cruzar essas várias ferramentas os relatórios de ferramenta que você tem, estruturar essa base de informações, né? Toda cruzada e entrega para a IA. Porque a IA, se você não tem uma base estruturada, ela também não vai, ela vai se perder. Ela não vai saber enxergar a sua empresa como um todo. Agora, se você usa a ferramenta de BI, né, para você fazer o cruzamento de informações, né,
de uma forma consistente, né? E que tenha todas as informações amarradas ali. Aí sim, você tem uma base de informações estruturada, e aí sim você entrega para a IA. Aí sim a IA vai conseguir enxergar toda essa coerência de informações, né? E poder tirar as conclusões, né? E te passar. Aí, por exemplo, eu subo essa tabela de dados aqui, toda cruzada direitinho, né? Que o BI preparou, eu jogo lá na IA, né? Deixa eu ver se eu estou com uma aberta aqui. E a IA, por sua vez, tem hoje, por exemplo, o Gemini e o GPT, elas têm os agentes, né? Você cria agentes dentro dele. No meu caso, eu crio um agente para cada empresa, né? Clientes meus, né? Para cada empresa, eu gero um agente que conhece muito bem. No prompt, eu coloco todas as características da empresa, né? Do que a IA tem que ter o ponto de vista para dar análise. Então, eu dedico cada agente para cada empresa, e se necessário, lógico, a gente pode até detalhar mais ainda, né? E aí, você envia esse conjunto de dados estruturados para cada para cada agente, né, de IA, e ela vai te trazer um resultado, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu peço para ela estudar a nível de campanha, a nível de grupo de anúncio, palavra-chave. Então, para cada nível de análise, ela me traz tudo mastigadinho aqui, tudo que você tem que tomar de ação. E isso ajuda bastante, viu? Porque quando assim, a empresa é um pouco menor, lógico, você mesmo vê o Google Ads ali e sai fazendo as coisas que precisa, né? Você faz a análise por campanha, por grupo, né? Você mesmo vai fazendo. Agora, conforme a empresa vai crescendo, a campanha vai ficando complexa, tudo bem, você ainda consegue, porém pode ter pontos em que escapa a análise porque ela está muito emaranhada no meio de dados. Agora, a IA não, ela tem um poder de processamento muito grande, então ela vai ser um complemento, porque a gente, nós, gestores, sabemos o que fazer, né? Porém, tem alguns detalhes ali que podem escapar, mas a IA, ela tem um poder de processamento para poder tratar uma base de informações muito maior, né? Então, é por isso que a gente está adotando a IA como um suporte, né, em todo esse processo aí. É assim que ela entra. Pessoal, se tiver dúvida também pode perguntar, viu? Desculpa que eu nem falei isso, mas... Então, aqui que eu quis dizer justamente isso. Quando você tem um ecossistema muito grande de marketing, né, de uma empresa maior, para você passar isso para o gestor, né, eu digo aqui, gestores de empresas, né, muitas vezes cria uma distância grande, né, entre a parte técnica que você gerencia e os gestores lá da empresa, né, os diretores lá da empresa, né. Então, é aí que entra o nosso trabalho aí de análise 360 graus, né, que eu expliquei aí, né. Aqui tem a estrutura, para resumir, né, todo o meu trabalho aqui, a estrutura é assim. Tem as ferramentas de marketing, né? Vamos supor, as de marketing digital, o ERP, por exemplo, né, que é da empresa, dados de gerência da empresa. Cada uma delas aqui fornecendo relatórios, característicos de cada ferramenta, né? E dentro dessa parte de dados, de gerenciamento de dados, existe o conceito de data lake. Data lake é assim, é um servidor dedicado justamente para tratar dados que vão ser usados para o BI, né? Então, via API, esses relatórios são coletados, né? E são levados a um data lake, né? É um servidor em que você pega todos esses dados que a gente chama de dados crus, porque cada um está num formato diferente aqui, né?
que eventualmente, se deixar do jeito que está, o BI ele não vai entender, porque cada um está num formato, né? Um está no formato mês, outro minuto, sei lá. Então você tem que uniformizar todos esses relatórios numéricos aqui. E o Data Lake, ele é um servidor que tem toda essa estrutura que permite você transformar formatos de dados em formatos padrão, né? E você, via API, passa para um BI, né? Aí o BI já vai conseguir entender melhor essa estrutura de dados que vem de diferentes fontes, né? Fontes de dados crus. E ele tem esse poder, o poder dele, do BI, é exatamente fazer cruzamentos de dados, né? Ele consegue enxergar diferentes matrizes, né? E unir, assim, a grosso modo, unir numa matriz grande em que você consegue transferir isso daí para dashboards e hoje agentes IA, né? Que tem o poder de digerir todo esse volume de dados grande, né? E organizar. Você organiza de uma forma, vamos dizer, inteligível aí para os gestores de empresa, né? Você resume isso daí, né? E aí o gestor de empresa, né, o diretor, ele vai, lógico, tomar as decisões que ele achar cabíveis, né? Nem tudo é técnico. Muita coisa é estratégia da empresa. Então ele tem que saber como está andando tudo isso aqui, toma as decisões, tem os insights, né? Que aí é aí que entra a questão do BI e o agente IA. Ela ajuda o gestor, ela tem insights, ela enxergar coisas que se numa simples planilha Excel você não consegue enxergar. E aí sim fica visível. Aí ela vai tomar as decisões e vai atuar num feedback aqui para cada ferramenta aqui que tem que atuar em toda o ecossistema aí, né? E tudo isso aqui que eu falei em tese, por APIs que atuam online, né? Você aperta um botão e já tem o relatório do dia ali, né? É, existem integrações possíveis de APIs que estão sempre disponíveis, né? Que são conectores já prontos e você consegue ter em tempo real. Outros podem ter ferramentas que nem sempre disponibilizam essa API. Então, muitas vezes eu tenho que baixar, né, uma vez vamos supor, por semana, dependendo da necessidade do cliente, ou por semana, ou por dia, você baixa, joga lá no Data Lake e daqui para frente, aí sim, tudo é online, né? Então, o gestor consegue enxergar os dados de empresa na maior velocidade aí que a gente conseguir aí, né? E é isso, pessoal. É isso que eu tinha a dizer, né? Se vocês tiverem dúvidas aí aproveita para tirar e nós vamos conversando aí. Quem quiser saber um pouco mais, eu vou ficar muito feliz aí em poder ajudar, né? Porque é o que a gente fala, né? Tudo que a gente ensina, na verdade, a gente está aprendendo em dobro, né? E é o que aconteceu por esses anos todos aí, né? Eu fui sempre conversando com toda a equipe guias, e trocando ideias, né? E até hoje me ajuda nessa parte aí para formatar toda essa cadeia de serviços aí. Legal, Sensacional. bacana, Clemente. Parabéns pela apresentação. Deixar aberto aí para o pessoal tirar dúvida. Agradeço aí, pessoal, pela atenção aí. Bom, e você já prestou serviço só de desenvolvimento de dashboard, de BI, Clemente, ou não? Específico não. É que nem eu falei, né? Foram empresas que foram galgando aí em escala e demandaram essa parte, né? E aí é que fui desenvolvendo, e para cada uma dessas empresas eu fui desenvolvendo, e muito legal que eles falam, nossa, muito, agora eu tenho consigo fazer ter essa visão da empresa que antes era muito difícil. Ou era muito demorada, essa é a questão. Se você faz isso tudo na mão em Excel, fica tudo separado, né? Demorado, porque os funcionários, na verdade, eram
os funcionários ali que tinham essa dificuldade. Demorava muito para ela, passava semana fazendo o relatório. Aí eles chegaram para mim e falaram, Clemente, me ajuda aqui a organizar isso aqui. E aí, fazendo esse trabalho de BI, que eu já fazia também, e mais análise de dados aí usando os agentes, né, de IA, acelerou o processo deles, né? E a visão também, a visão deles ficou mais clara, né? Então foi assim. Muito bom mesmo. Eu vejo como uma possibilidade de você produtizar isso, esse BI aí, como um produto para implementar em outros negócios, até para nós mesmos aqui. Acho que tem uma oportunidade grande aí, Clemente. Sim, sim. E eu tenho oferecido, né, aos meus clientes aí que estão em fase de crescimento, né? E eu sempre ofereço, né? E vamos desenvolvendo. Isso aí. Aí sim, começa com uma subparte do BI, né? Alguma parte que eles querem implementar, né? Eu faço a estrutura. E aí, conforme vai aumentando a demanda, vou aumentando a interface ali com outros sistemas, né? E vai integrando, né? E vai aumentando aí a visibilidade da empresa, né? Não, legal. Dúvidas, questionamentos? E eu fico à disposição aí. Quem quiser me procurar, tranquilo. Então, muito obrigado mesmo aí pela palestra. Espero ter ajudado bastante a turma que está assistindo online aqui, as que vão ver Zé, depois. Opa, pode falar. bom dia, tudo bem? Bom dia, Eduardo. Eduardo, Primeiramente, parabéns, Clemente. Eu estava com a câmera desligada, que eu estava na função de pai aqui, mas eu queria te pedir um favor. Eu me interesso sim. muito em saber sobre BI, Uhum, só que o meu analítico, na minha personalidade, ele é baixíssimo. Então, eu tenho uma dificuldade analítica muito forte. Eu queria. Porque, assim, eu entendi a tua lógica, sim. você demonstra que você comanda essa análise no BI, mas por eu ser muito fraco para ter uma análise, né, para conseguir entender você, eu queria te pedir se você tem algum material sobre essa leitura de BIs, como, quais são as principais métricas, que eu gostaria muito de aprender mais sobre isso. Certo. Tanto na parte de conceitos, mas também se a gente tiver uma aplicação aí, a gente já direciona. A gente direciona aí qual a sua demanda. Vamos fazer na prática, vamos estudar na prática, né? Então, Porque eu vou qualquer. fazer a pergunta para você responder, porque eu tenho quase certeza que mais pessoas têm essa dúvida. Por que que o BI é importante, né, para configurar uma campanha né, de tráfego pago? É, eu vou relembrando rapidamente aqui. É, por exemplo, qual a dificuldade primeira que eu tive manejando aí o Google Ads? Para uma análise geral. O próprio Google Ads, o painel dele, os relatórios, eles não trazem dados completos, desde palavra-chave até campanha. Ele solta relatórios distintos. Porém, se você quiser cruzar todos esses dados, ele não dá uma planilha completa. E aí, quando você vai para o BI, ele permite você ter várias visões da sua campanha, desde palavra-chave, grupo de anúncio, campanha. E aí você consegue cruzar tudo isso aí e montar uma tabela completa. O que era tabelas separadas, que você tinha que raciocinar em tabelas separadas, você monta através de uma ferramenta BI, que ela pega diversas tabelas e você cruza. Vamos supor, essa tal palavra-chave vai influenciar no CPC lá em tal campanha. Você consegue trazer dados que são separados, você junta, estrutura isso, né? Tudo coerentemente, a palavra-chave tal, da campanha tal, né? Tem tal resultado. E aí é aí que entra a ferramenta BI. Ela te ajuda a cruzar dados que estão separados no mundo, sabe? Por exemplo,
A empresa tem uma ERP, né, que gestiona um estoque de uma certa peça. E você tem o Google Ads que está gerando uma campanha que vende tal peça. Você consegue, através do BI, fazer esse cruzamento de dados, né, de forma coerente entre essa campanha e o estoque. E aí você consegue ter um insight de que tal peça no estoque está vendendo bem ou não está por causa dessa ferramenta do Google Ads, né? Então você estrutura tudo numa vista só, né? Numa tabela só, e aí você consegue ter insights, né? De como está indo tal campanha, de uma peça que está no estoque lá. Então a ideia do BI é essa, ela conseguir cruzar dados. Obrigado, viu? E vamos se falando, depois a gente conversa. Eu tenho Tá uma bom. pergunta aqui. É Thales falando, Tudo bem, tá? Thales? Tudo bom, Clemente? Tudo Primeiramente, jóia. obrigado aí pela apresentação, bem técnica e bem didática, né? Eu Que que agradeço. o desafio é esse, né? Quando você traz para um conteúdo muito técnico, né? Você tem que ter bastante didática, né? Sim, É, sim. é, essa Desculpa se eu semana. fui muito técnico. Não, Desculpa, pessoal, não, se eu fui muito técnico. foi ótima, foi ótima. Para a gente que trabalha com isso, é ótimo, né? Não me aprofundo, mas eu sou um cliente potencial aí, né, do grupo. Então, assim, eu tive na semana passada, eu tive um treinamento, né, onde eu visualizei, né, que os agentes de IA eles já estão sendo integrados dentro aí de algumas plataformas, né, dentro do Google, dentro do Meta, né, e o que você trouxe é bastante enriquecedor, tá? Então, assim, qual que é a minha sugestão, e eu já estou até sugerindo isso há bastante tempo no grupo, tá? Para mandar a apresentação para a gente, porque através da apresentação a gente começa a estudar, né, ver esses elementos e até mesmo, né, adquirir, né, essa ferramenta aí de vocês, tá? Então, acho que é muito importante isso, a gente, porque é bem técnico, passa muito rápido, né? E obviamente vocês têm tempo aí, e a gente precisa estar analisando aqui para trazer essas informações para dentro do nosso negócio, que é muito enriquecedora, né? Hoje eu faço expansão de franquias, e às vezes eu preciso de elementos, né? Eu preciso discutir junto com o meu técnico que está lá na ponta, que são vocês, né? Esses elementos. Mas é isso. Obrigado. Fico à E se você disposição, Thales. puder compartilhar aí, seria Boa, bem boa, legal. boa, Thales. Vou pedir para o Sim. Vitor já fazer um rescaldo de todas as apresentações de todo mundo que já fez, para postar lá no grupo e todo mundo ter acesso. Então, o Clemente já manda em PDF, se possível até agora já, Sim, mas aí o já vou Vitor vai mandar. nos ajudar nisso, tá? Isso. Então, valeu, pessoal. É isso. 11:02. Muito obrigado. Semana que vem a gente se fala. Para quem não chegou em cima da hora ali que a gente começou, fica aqui. Se você não atingiu sua meta, faltam 2 meses. Se quiser me ajuda, manda um WhatsApp. Vamos conversar. Vocês precisam ter metas claras para atingir até pelo menos dia 20 de dezembro para encerrar esse ano da melhor maneira possível. Contem comigo aí que precisarem. Vamos embora. Bora, bora. Abraço, até segunda-feira que vem. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Gente. Parabéns, Clemente. Obrigado. Tchau, obrigada.